pergunta para dar início à nossa mensagem. Uma pergunta que eu considero polêmica, na minha opinião, e eu vou dizer por quê. A pergunta é muito simples: é fanatismo se dedicar tanto ao reino de Deus a ponto de esquecer as suas necessidades pessoais ou deixar as suas necessidades pessoais em segundo plano? É fanatismo se dedicar tanto ao reino de Deus a ponto de deixar as suas necessidades pessoais em segundo plano? Queria que vocês pensassem nessa pergunta e a gente pudesse responder essa pergunta estudando o texto de Marcos capítulo 3, verso 20. Abra comigo, por favor, o texto da palavra de Deus. Hoje pela manhã, a classe de novos membros, eu disse: eu sou o pastor mais sem graça da cidade, porque você vem aqui na igreja, se você vem no domingo, você ouve a mensagem da palavra de Deus. Se você volta no outro domingo, você vai ouvir a mensagem da palavra de Deus. Então assim, eu me reduzi a ser apenas pregador da palavra. Eu sei que às vezes pode parecer estranho dizer isso, mas esse é o papel do pastor, é pregar a palavra, alimentar as ovelhas com a palavra. Mas o que eu tenho visto, que algumas pessoas têm se esquecido disso e têm feito do púlpito um lugar de apresentar ideias elegantes, ideias românticas, ideias assim, criativas, mas não pregando a palavra. E eu compartilhei com a classe nós mesmos uma experiência que eu tive num determinado lugar, onde a pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu chego até a arrepiar. Eu falei: oh, que coisa boa, o que está acontecendo? Aí ele falou: que mensagem, pastor, foi esse final de semana? Eu falei: você mesmo, irmão? Como é que foi a mensagem? Eu nunca vi nada igual. Eu já comecei a acender a luzinha vermelha, pessoal, pá. E eu nunca tinha visto ninguém pregar daquela forma. Eu já acendi outra luzinha vermelha aqui, alerta, né? E a pessoa disse o seguinte: o pastor pregou que teve lá um palestrante, o preletor especial pregou sobre as 4 fases da lua. E eu falei: meu Jesus, de onde esse homem tirou isso? Aí eu comecei a imaginar: meu Deus, como é que seria uma mensagem das 4 fases da lua? Primeira fase, a fase minguante, aquela fase que a sua vida está dando tudo errado. Você está minguante, meu irmão, e você tem que aprender nessa fase minguante glorificar a Deus. Não pode ser assim. Fase da lua cheia é quando nós estamos acima do peso. Fase nova da lua nova é aquele quando está acontecendo, né? Coisas boas. Só pode ser isso, mas aí eu pensei comigo: mas de onde que esse homem tirou essa mensagem? Que eu passei rapidinho assim, no pouco que eu conheço da palavra de Deus. Eu falei: nunca vi em lugar nenhum, um lugar da Bíblia. Por isso que ele pregou, nunca tinha visto ninguém pregar, porque não está na palavra. Um texto, né? Alguém falando da palavra de Deus sobre as 4 fases da lua na vida do povo de Deus. Aí eu fui entendendo, queridos, que gente precisa nos reunir, voltar para casa e levar para casa não apenas coisas criativas que motivam. Você vai comprar um livro de autoajuda, você vai ler isso. Você vai no Facebook e você vai ter isso o tempo todo. Essas frases de autoajuda, esses textos de autoajuda. Mas que a gente sai daqui entendendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus que edifica a nossa vida, é a palavra de Deus que transforma o nosso coração, é a palavra de Deus que alimenta a nossa alma. Amém, meus irmãos? Então é isso que eu me deixo, me esvaziando e dizendo o seguinte: eu quero ser servo da palavra, pregando a palavra. E o texto de Marcos capítulo 3, verso 20 vai responder a pergunta que eu fiz: é fanatismo se dedicar tanto ao reino de Deus a ponto de deixar as prioridades pessoais em segundo plano? Leia comigo, assentado, nós vamos ler até o versículo 35, diz assim: então ele foi para casa. Esse ele é Jesus. Pode ser que nós temos visitantes que estão aqui conosco, tem uma versão diferente. Então Jesus foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender ou levar à força, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que espera os demônios.
Então, convocando-os, Jesus lhes diz por meio de parábolas, ou por meio de ilustrações: como pode Satanás expelir a Satanás? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Sua casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isso porque dizia: está possesso de um espírito imundo. Nisto, ou seja, continua, na nossa versão tem um subtópico, né, um subtítulo, mas na língua original não tem essa divisão. Continua sendo: nisto, chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado lá de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele, e lhe disseram: olha, tua mãe. Esse olha é igual menino, né? Esse olha parece você falando comigo: ó, sua mãe está aí fora, ó, seu pai vem te buscar, hein? Ó, eles estão dizendo, alertando Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então eles respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e irmã e mãe. Irmãos, vamos ler juntos o verso 20 na sua Bíblia, por favor. Verso 20, todos. Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. Em duas versões da palavra de Deus diz assim o versículo 20: e foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Na outra versão diz assim: Jesus foi para casa, e como sempre, uma multidão se formou em volta dele. Era tanta gente pedindo ajuda que ele não tinha tempo nem para comer. A nossa mensagem tem o seguinte título, o seguinte tema: fanatismo ou reino de Deus. Queria tratar com vocês nesse tema: fanatismo ou reino de Deus. Só lembrando, meus irmãos, que esse texto que nós estamos lendo está dentro de um trabalho que Marcos está fazendo no seu livro, mostrando, principalmente destacando o ministério de Jesus na parte de cima do mapa chamada Galileia, da terra de Israel, ou o que nós chamamos hoje a Palestina. E o destaque que Marcos dá nessa parte que ele vai trabalhando é com respeito aos milagres de Jesus. Ele mostra e dá ênfase a esses milagres. Começa no capítulo 1, lá no versículo 21, 22, versículo 27, vai falando do primeiro milagre onde Jesus expulsa um demônio. E através desses muitos milagres que Marcos vai mostrando, ele está afirmando que Jesus de Nazaré é na verdade o ungido de Deus, aquele que traria o reino de Deus a esse mundo. E esses milagres que Jesus foi operando atraiu gente. Primeiras pessoas que Jesus atraiu está no capítulo 2, versículo 5, versículo 6, versículo 7, foram seus inimigos. Gente que se dispôs a contradizer Jesus, e como eles não conseguiram minar a autoridade de Jesus, eles decidiram então matar a Jesus. No capítulo 3, versículo 6, você vai ler sobre isso. Eles decidiram matar a Jesus. Mas esse ministério poderoso, cheio de milagres e de obras maravilhosas e grandiosas e maravilhas, atraiu também gente necessitada, principalmente gente enferma e gente possessa de demônios. E destaca no capítulo 3, versículo 7 ao versículo 12, essa multidão que vinha atrás de Jesus, a tal ponto de gente voar mesmo, pular em Jesus, nos braços de Jesus, para tocar Jesus e ser curado das suas enfermidades. Com isso, Jesus vê essa multidão, esse monte de gente chegando. Ele chama os discípulos. No capítulo 3, no versículo 13,
até o verso 19, Jesus chama 12 discípulos e delega a esses discípulos uma autoridade especial, de serem os representantes de Jesus, os apóstolos. Esses homens tinham que acompanhar Jesus, conviver com Jesus, e Jesus daria a eles poder e autoridade para fazer entre aquele povo os mesmos milagres, as mesmas maravilhas que Jesus estava fazendo. Ou seja, Jesus era poderoso, mas não faria tudo sozinho. Ele faria através de outras pessoas, começando com os apóstolos, depois os discípulos que formaram a igreja, e chega até nós hoje da mesma forma. Jesus estende o reino de Deus através de pessoas que Ele usa para que outras sejam curadas, salvas, saradas, libertas, abençoadas, o coração renovado pelo Senhor Jesus através da nossa vida, tocados pelo Senhor Jesus através da nossa vida. O que vem é a seguir esse texto que nós acabamos de ler. Aconteceu que depois de escolher os 12, Jesus voltou para casa e a multidão voou de novo. Essa casa possivelmente era a casa do apóstolo Pedro na cidade de Cafarnaum. Jesus ficava sempre na casa de Pedro quando ele ia para aquela parte de cima do mapa. Quando ele vinha para a parte de baixo do mapa, ele ficava na casa de Lázaro. E o povo chegou. E a ideia que dá é que por horas, e talvez até dias, que no versículo 22 diz de pessoas viajando de Jerusalém e subindo para a Galileia para confrontar Jesus e questionar Jesus e criar conflito, criar bagunça. Possivelmente Jesus passou horas a fio e até mesmo dias sem comer. Sem comer. Não dava tempo para Jesus comer, de tanta gente que vinha, saía, Jesus atendia. Quando terminava uma leva, vinha mais gente, e aquelas pessoas que saíam daqui traziam outras, e outras vinham e saíam, e Jesus não tinha tempo para parar para comer, de tanta gente, que diz o texto, estava sentado ao redor dele, e gente que buscava socorro em Jesus. Com isso, meus irmãos, com isso, Jesus foi mal interpretado. Na verdade, meus irmãos, Jesus foi mal interpretado em quase tudo que ele fez. Tudo que Jesus fazia, sem exagero, Jesus tinha alguém que interpretava ele errado. E se nós vamos identificando, presta atenção, o quanto o ser humano está distante de Deus. Vocês lembram que o apóstolo João diz no capítulo 1 do seu Evangelho, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Tudo foi feito por meio dele, ele estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. Nós temos que ter certeza na nossa mente que o ser humano, sem iluminação do Espírito Santo, ele não entende nada de Deus. O próprio Deus entre nós, fazendo as coisas que tinha que fazer, mas as pessoas interpretando Jesus de forma errada. Quando Jesus ficava sem comer para atender com zelo e dedicação ao reino de Deus, às pessoas necessitadas, Jesus simplesmente estava vivendo na prática o que ele disse várias vezes. Por exemplo, ele disse diante de Satanás, em Mateus 4, verso 4, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, Jesus não está falando isso como palavra bonita, Jesus não está falando isso como uma frase assim espiritualmente elegante. Eu estou falando isso com verdade, que o zelo que ele tinha para com Deus é isso que ele vivia. Se fosse necessário deixar de comer para atender as pessoas que estavam procurando ele, para o reino de Deus se estender e mais pessoas se render aos pés do Senhor, ele deixava de comer, porque não só de pão viverá o homem. Quando Jesus terminou a conversa com a mulher samaritana e os discípulos chegaram, eles chegaram com comida, porque eles tinham até a cidade buscar comida. Eles chegaram para Jesus e disseram, Senhor, come. E ele falou assim, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Aí os discípulos ficaram perguntando assim, alguém trouxe comida para ele? Alguém trouxe uma marmita? Alguém trouxe uma merenda? Vou abrir um parênteses, né? A maioria das vezes eu chego em casa por volta de 9h30, quando tem um trabalho da igreja. Nesse tempo, minha esposa já está tentando fazer a Sofia dormir. Sofia dorme cedo. E ela fica me esperando. Ela fica me esperando, que ela sabe. Quando eu chego, eu vou jantar. Né, Ju? Eu vou lá comer o mexidão. E às vezes eu saio daqui, eu já saio assim, doido para comer, porque minha pressão está baixando, né? A pessoa fala assim, pastor, é fresco, fica lá com a pressão baixa, tem que sair correndo para comer.
Aí eu chego assim, a primeira coisa que eu faço é quando eu chego fora de casa, dar uma olhadinha no meu ninho, né? Aí eu chego assim, vou dar uma olhadinha, aí tá lá, amanhã tentando fazer a Sofia dormir, depois nós vamos dormir lá na nossa cama. Aí eu chego e olho, aí a Sofia só faz assim, chegou o papai, né? Aí ela chega, desperta, eu vou esquentar a comida, muitas vezes eu sento, vou dar um beijinho, faço de tudo para ela despertar, mas ela vira para mim e fala assim, papai, papá, papai, papá. E ela faz a boquinha dela comigo, depois deita, esparrama lá na cama e dorme, faz a boquinha. Os discípulos chegaram e olharam assim, alguém trouxe uma merenda para Jesus, porque não deu tempo nós chegarmos, alguém trouxe, que não está querendo comer. Aí Jesus responde o seguinte, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Quando Jesus deixava de comer para atender às necessidades e para se dedicar com zelo e com fervor ao reino de Deus, ele está mostrando na prática que isso que ele dizia era verdade na vida dele. Não era frase bonita, não era frase elegante, era verdade. Se fosse necessário deixar as prioridades da vida pessoal dele em segundo plano para atender a obra de Deus, ele deixava. Quando Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixes, logo a multidão veio atrás dele. E Jesus olha para aquela multidão e fala assim, vocês estão me seguindo, não porque viram sinais, e esses sinais fizeram você ter fé em mim. Vocês estão me seguindo porque encheram a barriga, empaturraram de comida. Aí Jesus fala, trabalhai não pela comida que perece, que é aquilo que só você joga na lavagem e estraga. Trabalhai pela comida que dura por toda a eternidade, a qual o Filho do Homem lhe dará. Ou seja, tenha zelo, tenha fervor por aquilo que é de Deus. O povo seguia Jesus, andava atrás de Jesus, debaixo do sol quente na muleira, mas com respeito às coisas de Deus não tinha dedicação, com respeito às coisas de Deus não tinha fervor, com respeito às coisas de Deus não tinha todo esse zelo. Jesus fala, trabalhai não por essa comida que perece, trabalhai não por o patrimônio que a ferrugem corrói, a traça come e os ladrões roubam. Trabalhar por aquilo que é eterno, dedique naquilo que tem valor eterno, dedique aquilo que é constituído como tesouro eterno, que ninguém pode roubar, traça não corrói e ferrugem não come. E essa atitude de Jesus foi gerando mais incompreensões. Por que Jesus não comia? Por que Jesus não comia se isso é uma necessidade das mais primárias do ser humano? Eu fiz um curso de introdução à psicologia e nós estudamos as necessidades primárias do ser humano. O ser humano tem necessidades primárias, necessidade de afeto, necessidade de relacionamentos, necessidade de comida, necessidade de dignidade, de trabalho. São as necessidades primárias do ser humano e, acima de tudo, a necessidade de Deus. E o povo começou a questionar, por quê? Por que ele não come? Se isso é algo humano, a necessidade humana, será se esse homem está diferente? Aí o povo chega a 2 conclusões. Eu queria trabalhar com vocês, uma delas hoje e a outra semana que vem, porque nós vamos tocar no ponto semana que vem, principalmente muito polêmico, com respeito à blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu queria que fosse bênção para nós, porque muita gente às vezes pensou que cometeu algum pecado, cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu queria mostrar que Jesus ele vai, primeiramente, ser alvo de todo tipo de preconceito, de má interpretação. Depois ele mesmo interpreta a missão que ele veio fazer, e por fim ele interpreta e define quem é a família dele. Ele vai mostrar que a família dele não é simplesmente a família de sangue, mas a família de fé, a família que obedece, a família que serve a Deus. Vamos mostrar essas más interpretações de Jesus, que fizeram acerca de Jesus, e eu queria tirar algumas lições com vocês, e principalmente quando Jesus vai mostrar para que ele veio, e vai interpretar a missão dele nesse texto. Primeiro, olha no versículo 21, dentre as pessoas que interpretaram errado a Jesus, nós temos seus parentes. Diz o versículo 21, e quando os parentes de Jesus, se você olhar lá naquele texto final que nós lemos, inclui a mãe, as irmãs e os irmãos de Jesus. Quando os parentes de Jesus ouviram isso, ou seja, que ele passou horas, ou até mesmo dias sem comer, saíram para o prender, saíram para buscar esse homem. Ele está fora de si, está surtado. Tem outras versões que falam assim, enlouqueceu.
oração. Jesus deixava as suas prioridades normais, prioridades humanas em segundo plano, para fazer a obra de Deus. E as pessoas achavam que Jesus estava surtado. Irmãos, isso acontece, mas não era o caso de Jesus. Eu lembro de um colega de seminário que foi contemporâneo meu, era calor quando eu cheguei, quando eu estava no segundo ano, ele chegou para o primeiro ano, era na época de calor, quando eu estava no segundo ano. Ele teve um problema psicológico, ele surtou mesmo. Não é o que Jesus estava aqui vivendo. Jesus estava dedicando com zelo e virando horas sem comer, até dias sem comer. Mas esse colega de seminário, depois que foi ordenado, tanto problema, tanta luta, ele surtou. E ele saía pelas ruas, parava os carros, e o surto que ele fez foi o surto que fez ele pregar. Ele saía pelas ruas, parava as pessoas e ele estava fora de si, fora de controle mesmo, surtado. Só que o surto dele fez ele proclamar a palavra. Aí eu fiquei pensando comigo, imagina só, se ele surtasse e saísse pelas ruas aí, descontrolado, talvez com algumas atitudes mundanas, com algumas atitudes erradas. Mas não, ele foi pregar. E levaram ele para o hospital, levaram ele no tratamento, fez tratamento, hoje está no ministério abençoadíssimo. Deus tem colocado a mão no ministério dele e tem abençoado a igreja dele. As pessoas surtam, nós somos fracos psicologicamente, somos fracos fisicamente, mas não é o caso de Jesus. Os familiares de Jesus estão interpretando ele de forma errada. Ele está louco, surtou, por isso que ele está virando tantas horas sem comer, e ele está aí virando até dias sem se alimentar, porque uma pessoa normal não faz isso. O caso de Jesus era que ele era normal, ser humano como nós, mas ele sabia que a prioridade era Deus. Ele não abria mão da sua prioridade, não abria mão do seu compromisso em priorizar o reino de Deus. Agora tem um detalhe que eu queria falar com vocês. Naquele mundo antigo, até hoje mesmo eu vi isso, hoje de manhã, pastor, olha, uma pessoa, as pessoas estão julgando que essa pessoa tem demônio. Naquela época, qualquer pessoa que manifestava algum desvio psicológico, algum surto, alguma depressão, alguma coisa puramente psicológica, era tido como endemoniada até hoje. Às vezes uma pessoa está prostrada de cama, depressiva, e as coisas já estão tão ruins, as coisas já estão tão cinzentas para aquela pessoa, e chega alguém, olha para aquela pessoa e fala assim: você está assim porque você tem demônio na sua vida, você está assim porque fizeram uma macumba para você, você está assim porque fizeram um trabalho de magia negra, você está assim porque o diabo está agindo na sua vida. Não. Então tem diferença entre problemas psicológicos, nós temos diferença entre problemas espirituais. Tem gente na Bíblia que tinha demônio. Isso não quer dizer que ele estava com problema psicológico, porque ele estava no processo. O demônio agia na vida dessa pessoa espiritualmente e deixava essa pessoa descontrolada, como aquele endemoniado gadareno que se cortava, avançava nos outros e vivia nos cemitérios. Agora nós temos relato na Bíblia, por exemplo, de Elias, depois de enfrentar a rainha Jezabel, os profetas de Baal, ele se retirou e foi tomado de uma tristeza, de uma profunda tristeza. E olha que interessante, sempre depois de uma grande vitória, os homens e mulheres de Deus muitas vezes passam por grandes lutas. E se nós não guardarmos o nosso coração, pode ser que a gente caia em alguma tristeza, em alguma crise depressiva. Foi assim com Elias. Elias derrotou os profetas de Baal, peitou a rainha. Quando ele recebeu essa grande vitória da parte de Deus, Deus se interviu, Deus mandou fogo do céu, Deus respondeu a oração de Elias, Deus envergonhou o inimigo. Elias se retira e foi tomado de uma profunda tristeza, a tal ponto de pedir a morte para si. Você tem crise depressiva, isso não é demônio. Elias era um homem de Deus, Elias era um cheio do Espírito Santo, mas diz o texto de Tiago, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas crises do que qualquer um de nós. Talvez você está aqui hoje à noite, está com o seu coração assim. Você precisa colocar sua vida diante de Deus, você precisa abrir seu coração, porque toda a cura procede do Senhor, mas você precisa buscar tratamento para a sua vida, mas começando em Deus, depois reforçando com aquilo que nós podemos reforçar. Crise depressiva é uma coisa, a depressão quando se instala é outra. Agora, problema psicológico, loucura, surto, é outro totalmente diferente.
A família de Jesus interpretou ela errado, mas a interpretação ainda assim, ainda até mais ou menos. O que veio depois foi pior. Olha o versículo 22. Olha que interessante. Verso 22, eu queria que você fizesse um exercício comigo. Eu queria que você marcasse esse texto aqui que nós estamos pregando. Depois você caminhasse comigo alguns textos. Verso 22. Desceram escribas de Jerusalém. Esses escribas, queridos irmãos, esses escribas de Jerusalém, eles foram enviados, que nós chamamos de uma comissão especial para investigar, uma espécie de CPI. Quando um escriba descia de Jerusalém, Jerusalém era o lugar do templo, Jerusalém era o lugar onde o templo e onde o culto acontecia, é porque esses homens foram enviados pelo Sinédrio, foram enviados pelo Conselho dos Judeus. Eles foram enviados para investigar Jesus. Chegando e vendo Jesus, horas a fio, expulsa demônio, faz milagre. Expulsa demônio, prega a palavra, faz milagre. E o homem não come. Vira as horas, vira dias, faz milagres, prega a palavra, expulsa demônios. E o homem não come. Ele chega à seguinte conclusão: ele está possesso de Beelzebul. Ele está possesso de demônios. E é por isso que ele consegue expelir ou expulsar os demônios menorzinhos, os demôniozinhos aí de terceira categoria, porque o chefão maioral dos demônios está usando esse homem. Isso tem uma maldade, sabe por quê? Presta atenção. Até hoje nós às vezes pensamos assim. Naquela época, muito mais, quando levantava-se um pregador, um mestre, um profeta, e essas pessoas viam que a mensagem desse profeta era uma mensagem falsa, logo eles ligavam: esse homem está sendo levantado pelo diabo, esse homem está sendo usado pelo inimigo para enganar o povo de Deus. Não era o caso de Jesus. Jesus não pregava coisa errada, Jesus não pregava falsa profecia, Jesus não ensinava heresias, Jesus ensinava a verdade. Mas o povo estava com a mente tão cega, o coração tão endurecido, que eles falaram assim: é um instrumento do diabo. O diabo está usando esse homem. É do diabo isso que ele está falando. É por isso que esse homem vira horas e horas sem comer, porque ele não precisa de comer, o diabo está sustentando ele. Agora isso tem uma maldade, porque uma pessoa que era tida como falso profeta ou como feiticeiro, uma pessoa usada por espíritos malignos para pregar mentira, para pregar as coisas enganosas do diabo, ela era morta, apedrejada. Quando esses escribas vindo lá da cúpula, lá da liderança lá de cima de Jerusalém chegaram, eles estavam buscando esses motivos para matar Jesus. E qual é o motivo? Ele está sendo usado pelo diabo, ele está ensinando mentira. Logo, a pena da lei de Moisés é: apedreja esse homem. Abre comigo o livro de Deuteronômio, por favor. É o quinto livro da Bíblia. É o livro que nosso irmão Williams leu aqui no início. Deuteronômio, no capítulo 15, por favor. Deuteronômio, capítulo 15. Desculpa, capítulo 13, verso 2. Verso 5, capítulo 13, verso 5. Deuteronômio 13, verso 5. Olha que interessante. Diz o texto. Eles estão baseados nesses versículos. Eles estão acusando a Jesus de estar sendo usado por Satanás, porque um falso profeta era apedrejado se ele fosse comprovado como um falso profeta. E se eles vieram de lá, uma comissão autorizada pelo Conselho dos Judeus para investigar Jesus, é exatamente o que eles estão fazendo. Verso 5: esse profeta, o sonhador, será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Eles estão levantando provas para matar a Jesus. Capítulo 18, verso 20, por favor. Capítulo 18, Deuteronômio, verso 20. Outro texto que eles estão baseados para poder incriminar Jesus. Irmãos, é um negócio assim. Esse é o contexto que nós chamamos a blasfêmia contra o Espírito Santo, que eu queria falar domingo que vem. O negócio que nós achamos assim absurdo.
absurdo olhar para Jesus e achar que Jesus estava possesso de demônio. Jesus foi chamado de demoniado, e mais, Jesus foi chamado de servo de Satanás, porque se Satanás estava nele, e ele estava fazendo tudo que ele estava fazendo com o meio de Satanás, ele era servo de Satanás. Nós achamos absurdo, mas é isso que mostra o quanto, com a pessoa sem entendimento espiritual das coisas acerca de Deus, ele pode se desviar tanto, a tal ponto de atribuir a Jesus um negócio tão baixo e tão diabólico como ser servo de Satanás. Olha o capítulo 18, verso 20. Diz o texto: porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, vamos ler juntos o finalzinho do versículo? Todos. Esse profeta será morto. Volta lá para o texto agora de Marcos capítulo 3. O que eles estão fazendo é juntando provas e fazendo isso para o propósito de matar a Jesus. Na cabeça deles, tão cegos pelo menos eles estavam, espiritualmente eles estavam, que Jesus era usado por Satanás, Jesus era servo de Satanás, então ele era falso profeta e ele precisava ser apedrejado para pôr um fim no ministério dele. Olha só aonde chega a cegueira de uma pessoa sem Deus. Olhar para Jesus e achar que ele está surtado, simplesmente porque está priorizando a obra de Deus e o reino de Deus acima das suas necessidades pessoais. Segundo, achar que Jesus está sendo usado por Satanás ao fazer aqueles milagres. Beelzebul era o nome dado por judeus a Satanás, o maioral dos demônios, o líder dos demônios. A palavra Beelzebul aí significa, primeiramente, senhor das moscas. Mas nesse texto ele tem uma leve mudança que faz Beelzebul significar o senhor da casa. Senhor da mosca quer dizer de sujeira, ou seja, Satanás é o agente de toda imundície, de toda sujeira. Onde tem mosca, tem coisa podre. Onde tem mosca, tem sujeira. Se Satanás é chamado de Beelzebul, porque ele é o senhor da sujeira, é o senhor de toda imundície que esse mundo tem. É o pai, não apenas da mentira, mas o pai de toda a podridão que esse mundo produz dentro de Satanás. Mas nesse texto, a ideia é de ser senhor da casa. Quem é senhor da casa é aquela pessoa que tem a chave. Quem tem chave é porque tem domínio. Quando você tem chave da sua casa, é porque você que tem domínio da sua casa, você que tem a autoridade da sua casa. Quando Satanás é chamado de Beelzebul, é porque está atribuindo a ele um domínio, uma casa onde ele tem as chaves e alguém precisa entrar nessa casa para liberar e para tirar e soltar as pessoas que estão nessa casa, libertar as pessoas que estão nessa casa. Aí Jesus começa a responder essas acusações que ele recebe, e ele faz três coisas. Primeiro, ele explica. Segundo, ele revela. E terceiro, ele faz um alerta. Primeiro, ele explica que Satanás não restaura aquilo que ele destruiu. Depois ele revela o que está acontecendo. Na verdade, não é que o diabo está fazendo alguma coisa, pelo contrário, é que Jesus estava saqueando o reino de Satanás. E terceiro, ele faz um alerta. Ele diz o seguinte: cuidado, porque vocês estão ao ponto de cometer um pecado sem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Olha comigo agora no versículo 23. Jesus vai explicar. Uma coisa que ele explica é o seguinte: que o diabo não restaura aquilo que ele mesmo destruiu. Ele estava acusando Jesus de estar sendo usado por Satanás para libertar pessoas, para curar pessoas. No texto lá de Mateus fala que uma pessoa foi liberta, e isso deu essa muvuca toda, esse alvoroço todo. E as pessoas dizendo que ele estava fazendo aquilo porque Satanás estava agindo nele. Diz o versículo 23. Então, convocando Jesus, chamando a perto dele, lhe disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Ou seja, Satanás nunca vai se levantar contra o império dele. Satanás vai fazer de tudo para que as obras que ele faz progridam, não que sejam derrotadas. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Jesus está falando o seguinte: qualquer família que se levanta contra si mesma vai cair, vai ser derrotada. Qualquer família que levanta contra si mesma vai perder. Satanás
nunca vai levantar contra si mesmo. Satanás nunca vai se levantar contra aquilo que ele fez de destruição na vida de alguém. Olha o versículo 26. Se pois Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir, mas perece. Porque Jesus está dizendo o seguinte: o pensamento de vocês não tem lógica. O pensamento de vocês é irracional, não tem lógica. Porque nem mesmo Satanás. Irmãos, eu queria fazer aqui um parênteses. A única casa que se levanta contra ela mesma, sabe como é que chama? Igreja. A única casa que se levanta contra ela mesma é igreja. Porque muitas vezes nós estamos aqui não contribuindo para que o reino de Deus avance. Nós estamos aqui lutando um contra os outros, boicotando o trabalho uns dos outros, boicotando a liderança uns dos outros, nas sociedades internas, nas outras autarquias de liderança. A única casa, isso não acontece nem mesmo no inferno, nem mesmo no exército de Satanás acontece isso. Eles estão unidos com um propósito, e o propósito deles é destruir. Eles não vão se levantar contra o outro, eles não vão se desunir. Agora, falta de união acontece na igreja. Sabe por quê? Porque nós não entendemos com um princípio que até Satanás entende: que quem está unido, quem está junto, quem está agarrado um com o outro, e junto nós somos mais fortes, junto nós somos melhores, e junto nós podemos mais. Isso é um princípio que o próprio Satanás entende e o próprio Satanás pratica. E muitas vezes a igreja demora tanto para entender, e a igreja demora tanto para praticar. Vou repetir: junto nós somos melhores, junto nós somos mais fortes, e juntos nós podemos mais, nós alcançamos mais longe. Jesus está dizendo: Satanás não destrói aquilo que ele mesmo, Satanás não renova aquilo que ele mesmo destruiu. Satanás não faz nada contra ele. Satanás não se divide. Satanás não levanta-se contra o que ele estragou. Pelo contrário, o que ele quer mais é estragar. O que ele quer mais é destruir. O que ele mais quer é matar. Abre o texto de Apocalipse capítulo 19 comigo, por favor. Satanás é chamado no livro de Apocalipse do rei dos demônios. Apocalipse 9, verso 11. Não 19, tá, meus irmãos? Capítulo 9, verso 11. Satanás é chamado no livro de Apocalipse de rei dos demônios. E ele tem um único objetivo: destruir. Capítulo 9, verso 11 diz assim: e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, o anjo da escuridão, o anjo das profundezas, o anjo que promove toda sujeira, Belzebu, senhor das moscas. O anjo da sujeira, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. São duas palavras, primeiro em hebraico Abaddon, segundo em grego Apolion. Essas duas palavras quer dizer destruição e quer dizer destruidor. Em outras palavras, o propósito de Satanás é destruir. O propósito de Satanás não é unir. O propósito de Satanás não é juntar forças para que alguma coisa boa aconteça. Nada pode vir de bom do diabo. Pelo contrário, às vezes ele engana, ele ilude, ele seduz, mas o propósito dele é levar a pessoa à destruição. É por isso que ele vem e se transfigura em anjo de luz, se for necessário, para poder enganar, em especial, o povo de Deus. Mas que ele leva debaixo dos seus enganos são essas pessoas que estão aí sem entendimento, sem Deus na vida, sem conhecer a palavra de Deus, sem ter Jesus no coração. São esses que o diabo destrói, são esses que o diabo mantém cativos. Mas ele quer destruir a nós, ele quer levar a cada um de nós na sua destruição. Ele quer destruir a nossa vida, ele quer arruinar nosso casamento, ele quer arruinar a nossa família, ele quer arruinar os nossos filhos. Jesus está dizendo que nem mesmo Satanás se divide contra ele, o seu próprio império, o seu próprio domínio. Pelo contrário, o propósito dele é destruir, e o propósito dele é mostrar que ele veio para ser destruidor na vida das pessoas. Volta para o texto de Marcos, agora no capítulo 3, verso 27, por favor. Capítulo 3, verso 27. Jesus vai falar acerca da sua missão. Ele diz o seguinte, no versículo 27: já que Satanás não pode se voltar contra ele mesmo, já que Satanás não pode se levantar contra aquilo que ele faz de ruína, só pode estar acontecendo totalmente diferente. Olha o versículo 27:
ninguém pode entrar na casa. Por favor, grife essas expressões que eu estou pedindo para você grifar. O que quer dizer Beelzebu? Senhor das moscas ou Senhor da casa? Ninguém pode entrar na casa do valente. Outra expressão que vale a pena você grifar: para roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Jesus está dizendo: o que está acontecendo é que Satanás está contribuindo para o bem das pessoas. O que está acontecendo é que o diabo está dando um alívio no sofrimento das pessoas. O que está acontecendo é que o diabo está tirando as enfermidades dos outros. Não é que o diabo está libertando aquelas pessoas que ele mesmo mantém cativas. O que está acontecendo é que o valente perdeu o domínio da sua casa. O valente foi amarrado. Nós estudamos aqui, quando nós estudamos batalha espiritual, nós fizemos as 7 quartas-feiras, nós estudamos exatamente essa verdade. Biblicamente, Satanás já está amarrado. Não amarrado no seu corpo, porque ele se locomove, ele tem ação, ele tem um raio de atividade, mas ele está amarrado ou diminuído naquilo que ele pode fazer contra aquele que crê em Jesus. Não tem aquela expressão que talvez alguém chega para você e fala assim: ô Lília, me ajuda, ô Zé Nilton, me dá uma mãozinha, né? Ô Evanilda, me dá aqui um socorro. Aí você pergunta para essa pessoa: o que você quer que eu faça para você? Você é acerca disso, aquilo outro. E você diz: com respeito a isso, eu estou de mãos, o que nós falamos? Estou de mãos atadas. Tem gente que vai falar: estou de mãos e pés atados. Ou seja, não é que a pessoa está presa literalmente, é que ela não pode fazer nada, ela não pode agir, ela não pode contribuir. Quando nós dizemos acerca de Satanás, Jesus diz: o que está acontecendo é que a casa, o império do diabo está sendo saqueado, o valente foi amarrado, e essas pessoas que estão sendo libertas, essas pessoas estão sendo curadas, é porque o valente que mantinha essas pessoas escravas foi amarrado, e agora ele está sendo saqueado. As pessoas que estavam reféns dentro dessa casa, dentro do império das trevas, estão sendo libertas. O que está acontecendo é que aquele que crê em mim, é aquele que recebe o meu poder nessa pessoa, Satanás já não pode fazer mais nada, está de mãos e pés atados. Ele está amarrado, porque a fé no poder de Deus é que provoca os grandes milagres e as grandes bênçãos na nossa vida. Quando você crê em Jesus, e quando o poder de Jesus manifesta na sua vida por meio dessa fé que você tem em Jesus, no Jesus verdadeiro, no Jesus do Novo Testamento, Satanás perde o poder sobre a sua vida, Satanás perde o poder sobre você. Ele não pode mais te dominar, ele vai tentar de todas as formas te prender de novo, te enganar, te iludir. Mas se Jesus está em você, Jesus é chamado o mais valente. Ele põe para fora o valente e coloca ali aquela sujeira do diabo. Ele vai tirar aquela sujeira do diabo e vai colocar na sua vida coisas novas, porque ele vai fazer de você uma nova criatura. Oh meu Deus, nós precisamos entender isso, povo de Deus. Nós precisamos entender isso definitivamente, que a Bíblia não apresenta um ser em pé de igualdade com Jesus. A Bíblia apresenta um ser caído, uma criatura caída que tem certo poder, mas quando chega diante de Jesus, ele fica impossibilitado. E quando Jesus está na minha vida, quando Jesus está na sua vida, ele está amarrado, está impossibilitado, ele não pode mais fazer nada, porque o mais valente entrou, e aquele que é valente precisa se retirar, porque agora a casa não é mais do valente, a casa é do mais valente, a casa de Jesus. Louvado seja Deus. Jesus entrou na nossa vida. Abra comigo Lucas capítulo 11, verso 22. Lucas capítulo 11. Você vai ver que é o mesmo texto. Olha que interessante, verso 14. Lucas 11, verso 14, por favor. A casa é o domínio do valente. Valente é a figura de Satanás. Chegou o mais valente nessa casa e amarrou a Satanás, porque Jesus é muito superior desde a vida de Jesus. E quando Jesus se tornou o rei de Deus, a casa do valente tem sido desvaziada. Eu saí de lá no ano de 2002 e nunca quero mais voltar para a senzala da escravidão.
Eu quero andar no reino de Deus. Eu quero ser servo no reino de Deus. Porque servo no reino de Deus é livre. Servo na senzala de Satanás é escravo. Diz o versículo 14: de outra feita, é o mesmo texto, tá, gente? O mesmo texto agora por Lucas, que era médico. De outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar e as multidões se admiravam. No texto de Mateus fala que eles começaram a perguntar: não seria esse o ungido de Deus? Não seria esse o Messias, o filho de Davi? Aí versículo 15: mas alguns dentre eles diziam, alguns dentre eles aqueles que saíram de Jerusalém para investigar Jesus: ora, eles pegam os demônios pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Mesmo texto. Agora tem um detalhe que Marcos não tem, verso 22. Vamos ler juntos? Querido, você só lê com um pouco mais de vigor esse texto do verso 22, todos. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. O versículo 21 fala do valente que vigia a sua casa, mantém os seus reféns, mantém os seus bens sob o seu domínio. Deus também quer ser o Senhor da casa, aquele que tem um domínio sobre esse mundo e as coisas desse mundo. Mas sobreveio o mais valente, sobreveio um que não apenas ruge como leão, mas um que é o leão da tribo de Judá. Esse leão entrou na casa do valente. Quando ele pisou nessa terra, ele entrou na casa do valente e começou a libertar os seus reféns, os seus escravos, dizendo: agora vocês serão meus servos, meus filhos e minhas filhas. É por isso, queridos, que nós entendemos que se Jesus está na minha vida, se Jesus está na sua vida, se Jesus está na sua casa, na sua família, Satanás está de mãos e pés atados, não pode fazer mais nada. Ele vai tentar, ele vai tentar te iludir, ele vai tentar te derrubar, mas confiados em Jesus, firmes em Jesus. Nós não podemos de forma alguma duvidar que firmes em Jesus, nós podemos vencê-lo a cada dia, até o dia que o Senhor disser: vem, bendito do meu Pai, entrai e tomai posse do reino que está preparado desde toda a eternidade para você, para mim, para minha família, para a sua família, para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa, até esse dia. Firmes em Jesus, o valente tem que dobrar-se diante do mais valente que é Jesus Cristo. O diabo fica de pés e mãos atados, porque quando Jesus está na nossa vida, eu queria que vocês caminhassem comigo alguns textos. Abre comigo o primeiro texto, capítulo 3 de Gênesis, verso 15. Primeira coisa que vai acontecer é que Satanás se tornará inimigo daquele que tem Jesus na vida. Satanás passa a ser o inimigo do crente, do verdadeiro cristão. Capítulo 3, verso 15. A primeira promessa acerca de Jesus, a primeira promessa acerca do Salvador. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O descendente da mulher, Jesus nasceu de mulher, lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Satanás já não tem mais domínio, porque antes nós éramos amigos dele, nós caminhávamos debaixo dos seus mandos, agora nos tornamos inimigos dele. Jesus está trabalhando para que te olhe, para que as coisas de Satanás sejam para nós algo que nos dê nojo, algo que nos dê aversão. A palavra inimizade aqui quer dizer exatamente isso, averso. Nós passamos agora a batalhar contra Satanás, e o prazer nosso é dar na cara do inimigo, o prazer nosso é ver Satanás se retirando da vida de pessoas, o prazer nosso é ver Satanás sendo derrotado e Deus sendo glorificado na vida das pessoas. A coisa mais gostosa é quando eu estou aqui nesse gabinete, ouvindo pessoas derramando-se diante de Deus, sabe, mostrando suas feridas, e aquilo que o diabo mantinha escravo na vida dessas pessoas, pecados, coisas que as pessoas fizeram, e saem dali tocadas, restauradas, renovadas. Eu falo assim: o Senhor foi glorificado. Está saindo aqui mais um para compor as fileiras
daqueles que vão olhar e dizer: Satanás agora é meu inimigo. Eu sou servo de Deus, eu vivo para a glória de Deus, eu faço a vontade de Deus, a minha prioridade é Deus, o meu foco é o reino. Satanás, que seja derrotado. Irmãos, preste atenção, vamos parar de ter essas visões humildes, no sentido negativo da palavra, acerca do poder de Deus, porque nós olhamos para certas pessoas e dizemos o seguinte: esse tem tanta ligação com o diabo, esse está tão escravizado, que parece que nunca será liberto. Quem disse isso? É o diabo, para poder bloquear a sua fé e fazer que você não busque o poder de Deus, ou que tenha uma visão mesquinha do poder de Deus. Irmãos, Jesus é o mais valente, Ele é valente, mas Jesus é o mais valente. Clama assim: mais valente, entra na vida desse rapaz, mais valente, entra na vida dessa pessoa, mais valente, entra nessa família, mais valente, entra nesse lugar, mais valente, entra nesse trabalho, mais valente, entra na vida do meu cônjuge, mais valente que é Jesus, entra na vida do meu esposo, da minha esposa. E quanto mais valente entra, o valente tem que se dobrar, porque onde Jesus está, Satanás não pode estar. Não vamos ter visões humildes, visões simplistas do poder de Deus, porque não é isso que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina a olhar e contemplar aquele que entrou e que libertou pessoas, está libertando vidas escravizadas a Satanás, e Ele quer fazer isso na minha vida, quer fazer na sua vida. Volta para o texto agora de Colossenses capítulo 2, verso 15, desculpa. Colossenses 2, verso 15. Capítulo 2 de Colossenses, verso 15. Nós vamos caminhar para o nosso final. O reino de Deus avança, o reino de Satanás recua. Nós não temos dois seres em pé de igualdade brigando pela sua vida. Nós temos um ser caído, valente, mas caído, e nós temos um Salvador maravilhoso que nos ama e quer falar assim: eu faço, e quando eu faço, Satanás não pode fazer mais nada. Colossenses 2, verso 15 diz assim, verso 14, talvez verso 14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente e cravando na cruz. Em outras palavras, quando Jesus foi pregado na cruz, nele estava sendo pregado as minhas dívidas, nele estava sendo pregado os seus pecados, nele estava sendo pregado as nossas iniquidades. Por isso, versículo 15: e despojando os principados e potestade. A expressão despojando é tirar as armas, é uma palavra militar. E tirando as armas dos principados e potestades, dos demônios, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. E o texto de João nos fala que quando Jesus fosse levantado da cruz, Ele atrairia todos a si mesmo. É por meio do entendimento que o Senhor Jesus é o Salvador, que morreu na cruz por nós, é que Satanás perde as suas armas. Sabe por quê? Porque quando nós recebemos o perdão dos nossos pecados por meio de Jesus, Satanás ele pode nos acusar, e infelizmente acaba acusando e trazendo tanta culpa na mente de tantas pessoas que não conhecem o Evangelho. Mas quem tem e toma posse, tem conhecimento e toma posse do Evangelho, ele diz o seguinte: Satanás, quem pode me acusar? Se foi Ele quem me justificou, se foi Ele que me lavou com sangue, se foi Ele que me separou para pertencer ao reino de Deus, quem pode me acusar? Se Deus é a nosso favor, se Deus é por nós, por meio de Jesus Cristo, quem será contra nós? Satanás. Ele não tem poder para isso, ele não tem grandeza para isso, ele não tem essa luta com essa bola toda. Ele é valente, mas o mais valente entrou na nossa vida, e a nossa vida pertence a Ele. Quem pode nos acusar se nós fomos perdoados e lavados pelo sangue do Cordeiro? A única coisa que eu queria que você levasse para casa, primeiramente, o mais valente tem que entrar na sua vida para te libertar de toda sujeira
e de todas as amarras de Satanás, o mais valente tem que entrar na sua vida. Se ele não entrar, você continua escravo, você continua derrotado, você continua na sujeira, você continua nas trevas. Em segundo, a nós que já sabemos e temos fé e temos convicção que o valente já saiu da nossa vida, que nós agora pertencemos a Jesus, o mais valente agora governa, o leão da tribo de Judá está em mim. Eu queria pedir para você, não tenha visão mesquinha do poder de Deus não, meu irmão. Olha, esses dias eu estava voltando para casa, eu fui confrontado, voltando para casa, em 2 lugares que eu passei. Primeiro aqui em frente à Polícia Federal, vocês sabem que fica ali garotos de programa, travestis, parando ali os carros, os caminhões para fazer programa. A outra é lá na saída lá do Córrego dos Carangolas, parece que tem umas meninas muito novas ali, eu olho assim, parece que são crianças, às vezes até crianças envolvidas em prostituição. Sabe como é que Deus me confrontou? É de passar em pelo menos levantar a mão e dizer o seguinte: seja livre em nome de Jesus. Passei um dia, olhei e falei o seguinte: que coisa, né? A pessoa está aqui, uma escuridão dessa, um frio, pessoas ali com a roupa mínima. Eu falei assim, que coisa. Eu voltei para casa simplesmente assim, sentindo simplesmente que perca de tempo, que vida mais baixa que essa pessoa está levando. Quando cheguei em casa e parei meu carro na frente da garagem, Deus tocou meu coração. Você sequer não fez nenhuma oração por aquelas pessoas. Desde esse dia eu passo ali, eu vejo garotos de programa, travestis ali, eu pelo menos ergo a minha mão e falo: seja liberta, que o mais valente entra na sua vida e joga para fora toda a sujeira que Satanás tem te levado a viver. Seja livre em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, por Deus. Seja livre em nome de Jesus. As amarras de Satanás caiam da sua vida se você está aqui preso por Satanás, preso num passado que te escraviza em culpa, em sujeira, preso com pecados que já foram perdoados na cruz, mas que você carrega até hoje, porque não tomou posse da boa nova do Evangelho, que Jesus já desarmou Satanás e que em Jesus nossa dívida foi paga. Louvado seja Deus, nossa dívida foi paga, somos livres em Jesus Cristo. Seja livre e que Deus te liberte, e que, Senhor, meu Deus e Pai, se alguém aqui essa noite escravo do valente, por qualquer que seja o motivo, que o Senhor repreenda em nome de Jesus, porque ele já está atado, ele já está amarrado, porque quem crê em Jesus, Satanás já não tem mais o que fazer. Quem crê em Jesus, Satanás já não pode mais manter preso, manter cativo. Ora, meu Deus, por irmãos e irmãs que estão aqui, que já são de Jesus, que já pertencem ao mais valente, mas que tem uma fé tão mesquinha, que tem uma visão tão pequena do poder de Deus. Ó Senhor, enche o coração de fervor. Ó Senhor, enche o coração do Espírito Santo. Ó Senhor, enche o coração de ousadia, a tal ponto de olhar para as obras de Satanás e orar, e clamar, e se dispor para ser instrumento para que o valente entre e destrua aquilo que é de Satanás, e ali mantenha as pessoas livres e reine sobre elas como rei. Jesus é rei. Ó Senhor, vem reinar sobre nós. Na nossa oração, em nome de Jesus. Amados irmãos, que a graça